Isso aqui não é só mais um vídeo, é mais um corte cirúrgico na jugular sagrada. Aquela linha tênue entre o que você finge crer e o que Deus realmente vê. Já estava nos planos há muito tempo e hoje chegou a hora. Não é novidade, é o acerto de contas. O versículo é antigo, mas o confronto é agora. E se doer, é porque ainda tem carne demais em você. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você entende o que isso quer dizer ou só decorou na escola bíblica infantil? Porque não é uma frase poética, é uma sentença. Uma sentença que derruba qualquer tentativa de explicar o universo sem Deus. Não existe Big Bang, evolução aleatória, energia cósmica, nem universos paralelos que escapem disso. Deus criou tudo, do alto do céu ao chão que você pisa agora. E sabe o que é pior? Se ele criou tudo, ele é dono de tudo, inclusive de você. Então me responde, por que você vive como se fosse o autor da própria história? O Criador não é você. Você é só um personagem, e ainda por cima um que insiste em improvisar falas num roteiro que já foi escrito com sangue, ordem e destino. Esse versículo não é suave, ele é uma demolição. Ele não pergunta se você acredita. Ele já começou com a afirmação que cala a boca do universo inteiro. No princípio. Ou seja, antes de qualquer argumento, dúvida ou trauma, já estava decidido. Deus não pediu opinião, nem esperou consenso, simplesmente fez. E fez com autoridade. Você consegue imaginar isso? Um Deus que não precisa provar nada e mesmo assim decide revelar tudo. Um Deus que não se explica, ele se impõe. E é por isso que esse versículo machuca tantos narizes empinados na espiritualidade moderna, que acha bonito falar de energia, vibração, universo, como se Deus fosse um figurante mudo no teatro da autoajuda. Se Deus criou os céus e a terra, então ele também criou o certo e o errado. E aqui o chão começa a tremer para muita gente, porque você não pode mais inventar sua própria moral quando alguém maior do que você já desenhou a linha do que é santo e do que é nojento. A espiritualidade de hoje é um festival de relativismo gourmet. Todo mundo quer uma fé com sabor de escolha, mas sem amargo de verdade. Querem um Deus que concorde com tudo, aceite tudo, abençoe tudo, principalmente os pecados favoritos. Mas adivinha só? O Deus que criou o céu e a terra não é seu terapeuta. Ele não valida seus traumas, ele cura. Mas para curar, ele vai rasgar o que está podre. E a maioria não quer cura, quer permissão. Por isso o inferno vai estar lotado de gente espiritualizada. Agora vamos brincar de pensar? Se Deus começou tudo, ele também pode terminar tudo, certo? Então que tipo de vida é essa que você está levando como se a eternidade fosse uma metáfora? Quantas vezes você ouve sobre céu e inferno e responde com um amém, automático, como se fosse um bordão? Você percebe que talvez a sua fé esteja morta e ninguém teve coragem de te avisar? Ou pior, talvez você já saiba, mas disfarça com ministério, com louvor, com frases prontas. Já olhou no espelho da alma e se perguntou se o que você tem com Deus é real ou uma peça de teatro encenada toda semana? A fé fingida é mais perigosa que o ateísmo declarado, porque ela te anestesia até você sorrir no culto e acordar no inferno. Vamos virar a chave. A maior reviravolta desse vídeo não é Deus criando tudo, é o que ele não criou. Repara, não existe menção ao caos, pecado, confusão. No princípio havia só ordem. Só depois, com o homem tentando ser igual a Deus, é que a desordem entra no mundo. Isso revela que o problema nunca foi o diabo, foi a vontade humana de ocupar o trono. A serpente só acendeu o fósforo. Quem levou a gasolina foi a Eva. E você, está colocando a culpa em quem? No diabo, no governo, na igreja, na sua infância? Até quando você vai terceirizar o trono de responsabilidade que já é seu? Deus criou o mundo com ordem, mas o caos que você vive talvez seja o reflexo da bagunça que você alimenta todo dia com as suas decisões covardes. Vamos fazer uma pausa. Silencia tudo, respira fundo. Agora encare essa pergunta aqui. Se Deus aparecesse hoje diante de você e dissesse, me dá uma razão para eu te deixar entrar no céu, o que você responderia? E antes que tente citar versículos ou ministérios, obras, lembra que ele é onisciente. Ele sabe quando você ora por devoção e quando você ora por conveniência. Ele sabe quando o seu arrependimento é real ou uma desculpa polida para continuar pecando sem peso na consciência. Então eu te pergunto de novo, o que você diria? Porque se a sua resposta começar com eu, você já perdeu. O único nome que salva é o dele. Todo o resto é teatro. E Deus não vai aplaudir vaidades, ele vai julgar.
sem plateia, sem maquiagem, sem pastor, cooperador, ancião para interceder. Essa geração quer um céu sem cruz, quer vitórias sem obediência, quer propósito sem renúncia. Gente que quer o amor de Deus, mas rejeita a santidade dele. Querem promessas sem quebrantamento. Transformaram a fé num produto de consumo. Bíblia virou uma decoração. Oração virou gíria. E o arrependimento? Esse virou uma lenda urbana. É por isso que esse versículo precisa ser lembrado com sangue nos olhos e fogo na alma. Porque se Deus é o Criador, Ele também é o juiz. E se Ele é o juiz, não existe tribunal de apelação. É Ele quem fecha o livro. E você não pode ditar a sua parte quando chegar o dia do juízo. Está escrito, vai ser lido e vai ser cobrado. Acha isso pesado? Então talvez o problema não esteja na Bíblia. Esteja na sua vida frouxa demais para aguentar um Deus firme demais. Mas sabe o que mais me assusta? Não é a ignorância dos que zombam de Deus. É a covardia dos que dizem conhecer Ele e vivem como se Ele não estivesse olhando. Eu planejei esse roteiro, tudo isso com uma raiva, com indignação, com desprezo por uma religiosidade que domesticou o Deus que queima. Mas acima de tudo, roteirizei porque eu vi a mim mesmo nesse versículo. Eu sou o pecador que tenta controlar o próprio roteiro. Eu sou o hipócrita que fala Deus é tudo e depois vive como se Ele fosse detalhe. Eu sou o adorador de fachada que precisa ser quebrado de novo e de novo e de novo até que não sobre nada além de um vaso vazio pronto para ser cheio de verdade. Não do que eu gosto, mas do que Ele é. Isso não é só um vídeo, é um confronto. E Ele começou comigo. Agora é com você.